O sol da manhã irradiava sobre o Rio de Janeiro, banhando a cidade com uma luz dourada. Lá no alto, em sua cobertura de luxo, Ricardo acordava. Não era um despertar comum. A vida de Ricardo era uma sinfonia de compromissos, reuniões de negócios e decisões importantes. Jovem, ambicioso e incrivelmente bem-sucedido, ele personificava o sonho do empreendedor moderno. Sua rotina matinal era um ritual cronometrado, um café expresso cuidadosamente preparado, um rápido mergulho na piscina com borda infinita que parecia se fundir com o oceano, e uma rápida olhada nas manchetes do dia em seu tablet. Do lado de fora, sua coleção de carros importados aguardava, cada um uma declaração de sua ascensão meteórica no mundo dos negócios. Mas tudo mudou com a chegada de Gabriel. O nascimento do seu filho transformou a vida de Ricardo de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. A alegria era imensa, um tsunami de felicidade que varria qualquer vestígio de cansaço. As noites mal dormidas, as fraldas para trocar, o choro incessante, nada disso importava. Gabriel era o centro do seu universo, a razão por trás de cada esforço. No entanto, a realidade logo se impôs. Conciliar a responsabilidade de ser pai com as exigências implacáveis do mundo empresarial provou ser um desafio monumental. Ricardo percebeu que precisava de ajuda, e não de qualquer ajuda, mas da melhor ajuda possível. A busca pela babá perfeita se tornou uma obsessão. Ricardo estava determinado a encontrar alguém que pudesse oferecer a Gabriel o mesmo amor, carinho e atenção que ele próprio dedicaria. O processo seletivo foi exaustivo, quase implacável. Currículos foram analisados meticulosamente, referências foram checadas com rigor, e entrevistas foram conduzidas com uma precisão quase cirúrgica. Testes psicológicos foram aplicados, buscando desvendar traços de personalidade e aptidões ocultas. O peso da responsabilidade era esmagador. Ricardo sabia que a escolha que faria teria um impacto profundo na vida de seu filho. Em meio a essa busca incessante, surgiu Ana. Uma jovem do interior, com um sorriso tímido e uma determinação silenciosa. Sua história de vida era marcada pela simplicidade e pela luta. Vinda de uma família humilde, Ana sempre trabalhou duro para ajudar a sustentar seus pais e irmãos. Sua paixão por crianças era evidente, emanando de cada gesto e palavra. Seu currículo era impecável, repleto de experiências em cuidados infantis e referências elogiosas. Ao conhecer Ana, Ricardo sentiu um vislumbre de esperança. Havia algo nela, uma aura de bondade e sinceridade, que o tranquilizava. Mas seria ela a pessoa certa para cuidar de Gabriel? Ricardo ainda não sabia. O tempo diria. A decisão de Ricardo pairou no ar, carregada de expectativas e um leve toque de apreensão. Ele havia escolhido Ana, dentre tantas candidatas, para confiar-lhe o bem mais precioso de sua vida, Gabriel. Havia algo em sua simplicidade, em seu olhar sincero e em suas referências impecáveis que o tranquilizaram. O alívio era palpável, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Agora, ele poderia se concentrar em seus negócios, sabendo que seu filho estaria em boas mãos. O contrato foi assinado, as expectativas alinhadas. Ricardo explicou detalhadamente a rotina de Gabriel, seus horários de sono, suas preferências alimentares, seus brinquedos favoritos. Ana ouvia atentamente, absorvendo cada informação com diligência. Os primeiros dias foram de adaptação para ambos. Ana se familiarizava com a grandiosidade da cobertura, com os equipamentos modernos e com os pequenos caprichos de Gabriel. Aprendia a preparar suas mamadeiras, a dar-lhe banho com a temperatura ideal, a embalá-lo para o sono com canções de ninar suaves. Ricardo, por sua vez, observava Ana com atenção redobrada, procurando por qualquer sinal de que havia feito a escolha certa. Notava sua paciência infinita com Gabriel, sua dedicação em mantê-lo limpo e confortável, seu carinho ao brincar com ele. Pequenos gestos que o tranquilizavam e o faziam confiar cada vez mais nela. Aos poucos, a vigilância constante de Ricardo foi diminuindo. Ele se sentia mais à vontade para deixá-los sozinhos, para se concentrar em suas reuniões e compromissos. A confiança se solidificava dia após dia.
Ricardo percebia o quanto Gabriel estava se apegando a Ana, o quanto ele sorria ao vê-la, o quanto ele se acalmava em seus braços. Aquilo o deixava feliz, pois demonstrava que Ana estava cumprindo seu papel com maestria. No entanto, a barreira social entre o patrão milionário e a empregada humilde ainda existia. As conversas entre Ricardo e Ana eram rápidas, focadas no bem-estar de Gabriel. Ele perguntava sobre suas noites de sono, sobre sua alimentação, sobre seu humor. Ana respondia com cortesia e profissionalismo, evitando ao máximo se intrometer na vida pessoal de Ricardo. Havia uma dificuldade latente em Ricardo em se abrir com Ana. Ele era um homem reservado, acostumado a lidar com seus problemas sozinho. Compartilhar suas emoções com uma pessoa que ele mal conhecia parecia-lhe um desafio intransponível. Ele sentia que havia um abismo entre suas realidades, uma distância social que os impedia de se conectar em um nível mais profundo. Apesar disso, Ricardo reconhecia a importância de Ana na vida de Gabriel e em sua própria vida. Ela estava aliviando sua carga de trabalho, permitindo-lhe ter mais tempo para se dedicar aos seus negócios e aos seus projetos pessoais. Ele era grato por sua dedicação e por seu profissionalismo. Ele sabia que havia feito a escolha certa ao contratá-la. Ele mal podia imaginar o que o futuro reservava, mas, por enquanto, estava satisfeito com a rotina que haviam estabelecido. Uma rotina tranquila e previsível, que lhe permitia equilibrar sua vida profissional com sua responsabilidade como pai. Uma rotina que, em breve, seria drasticamente alterada por um evento inesperado. Ricardo precisava viajar. Uma reunião crucial em São Paulo, um contrato de valor inestimável, aguardava sua assinatura. A responsabilidade pesava sobre seus ombros, mas a imagem de Gabriel, tão pequeno e dependente, o apertava o coração. Deixar o filho, ainda que sob os cuidados de Ana, gerava uma inquietação constante. Confiava na babá, reconhecia sua dedicação e o carinho genuíno que demonstrava por Gabriel, mas a distância, mesmo que temporária, era um fardo. A despedida foi rápida, um beijo na testa de Gabriel, um aperto de mão em Ana, e um pedido silencioso para que tudo corresse bem. O avião decolou, rasgando o céu azul do rio, levando Ricardo para longe, mas deixando seu pensamento preso à cobertura, a Gabriel e aquela jovem de olhar sereno que agora era a principal responsável pelo seu bem-estar. Ana, por sua vez, sentiu o peso da ausência de Ricardo assim que a porta do elevador se fechou. A vastidão da cobertura, antes um símbolo de luxo e conforto, transformou-se em um espaço vazio e silencioso. Gabriel dormia tranquilamente em seu berço, alheio à partida do pai e à solidão que pairava no ar. Ana suspirou, tentando afastar a melancolia que a invadia. Precisava se concentrar em Gabriel, em manter a rotina, em garantir que ele se sentisse seguro e amado, mesmo na ausência de Ricardo. Os dias que se seguiram foram marcados por uma rotina meticulosa. Ana acordava antes do sol nascer, preparava o café da manhã, organizava a casa e esperava Gabriel despertar. Dedicava cada minuto do seu dia ao bebê, alimentando-o, trocando suas fraldas, cantando canções de ninar e contando histórias inventadas. Brincava com ele no tapete da sala, ensinando-lhe os nomes dos animais e as cores do arco-íris. A cada sorriso de Gabriel, a cada olhar curioso, Ana sentia um laço se fortalecer, uma conexão profunda que transcendia a relação de babá e bebê. No entanto, a noite trazia consigo a solidão. Ana sentia falta da família, dos amigos, das conversas animadas e do calor humano. Ligava para casa sempre que podia, mas as chamadas eram curtas e a saudade permanecia. A cobertura, com suas paredes de vidro e vista panorâmica da cidade, parecia uma prisão dourada. Ana ansiava por um contato real, por um abraço apertado, por um momento de conexão que a livrasse daquele isolamento. Ela passava horas observando Gabriel dormir, imaginando seu futuro, desejando que ele crescesse forte e saudável. Contava-lhe segredos sussurrados, compartilhava suas alegrias e tristezas, como se o bebê pudesse compreendê-la. Naqueles momentos, Ana sentia-se mãe, protetora, disposta a tudo para garantir o bem-estar daquele pequeno ser.
O vínculo entre eles se estreitava a cada dia, transformando a rotina em uma experiência profunda e significativa. Gabriel, por sua vez, respondia com sorrisos e gargalhadas, como se entendesse a linguagem silenciosa do coração de Ana. A solidão, embora persistisse, era amenizada pela presença constante e pela troca de afeto com o bebê. Ana sentia o peso do mundo sobre seus ombros. A ligação da mãe havia sido um balde de água fria. As notícias sobre as dificuldades financeiras, a saúde debilitada do avô, tudo parecia convergir para um ponto de desespero. Ela estava ali, cuidando do filho de um milionário, enquanto sua própria família enfrentava uma tempestade. Queria poder pegar o próximo ônibus de volta para o interior, abraçar sua mãe, cuidar do avô, mas sabia que não podia. Precisava daquele emprego, precisava do dinheiro para ajudá-los. A impotência a corroía por dentro. Gabriel, sentindo a angústia de Ana, começou a chorar. Não era um choro qualquer, era um lamento desesperado, cortante. Ana tentou acalmá-lo, ninando-o em seus braços, cantando canções de ninar que sua avó lhe ensinara. Mas nada parecia funcionar. Gabriel rejeitava a mamadeira com a fórmula infantil, virando o rosto e gritando ainda mais alto. Ana experimentou trocar a fralda, verificar se ele estava com cólica, medir a temperatura. Tudo em vão. O choro persistia, incessante, consumindo a paciência e a esperança de Ana. A cada grito de Gabriel, a culpa de Ana aumentava. Sentia-se responsável pelo bem-estar do bebê, e não conseguia cumprir seu papel. Já havia tentado todas as soluções óbvias, mas nada parecia aliviar o sofrimento do menino. A angústia tomava conta de seu peito, apertando-o com força. Gabriel precisava de algo que ela não estava conseguindo oferecer. Foi então, em meio ao turbilhão de emoções, que uma lembrança surgiu em sua mente. A imagem de sua avó, amamentando-a quando sua mãe não podia. Um ato de amor puro e incondicional. Ana nunca havia amamentado, mas a lembrança daquele gesto ancestral despertou algo dentro dela. Uma chama de esperança, misturada com hesitação e conflito. A ideia era ousada, quase impensável. Oferecer seu próprio leite para Gabriel. Seria certo? Seria ético? Ela não era a mãe do bebê, era apenas a babá. Mas, diante do sofrimento de Gabriel, as barreiras morais começaram a se dissolver. O instinto materno, adormecido em seu interior, despertava com força avassaladora. Ana se debateu com seus próprios pensamentos. Sabia que Ricardo jamais aprovaria tal atitude. Ele era um homem rico e poderoso, acostumado a ter tudo sob controle. Mas, naquele momento, a saúde e o bem-estar de Gabriel eram mais importantes do que qualquer convenção social. Respirou fundo, fechou os olhos e tomou uma decisão. Não podia mais suportar ver Gabriel sofrer. Agiria por instinto, por amor, pela necessidade desesperada de acalmar o bebê. Com cuidado, posicionou Gabriel em seus braços e ofereceu o seio. O bebê, faminto e desesperado, agarrou-se ao seio de Ana com avidez. Seus olhinhos se fecharam, e um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Ana sentiu o calor do corpo de Gabriel contra o seu, a suavidade de sua pele, a força de sua sucção. Uma onda de emoção a invadiu, misturando ternura, culpa e alívio. Gabriel mamava com voracidade, encontrando no leite de Ana o conforto e a nutrição que tanto precisava. Aos poucos, o choro cessou, e um silêncio reconfortante tomou conta do quarto. Ana observava o bebê, absorta em sua beleza e fragilidade. Sentia-se conectada a ele de uma forma inexplicável, um laço que transcendia as barreiras do sangue e da condição social. Naquele momento, ela era apenas uma mãe, alimentando seu filho com amor e dedicação. A paz finalmente reinava. Ricardo retornou ao Rio de Janeiro antes do previsto. A negociação em São Paulo, que parecia tão promissora, desmoronou como um castelo de cartas. O contrato, que ele tanto almejava, escorreu por entre seus dedos em meio a discussões acaloradas e exigências descabidas. A frustração era palpável, misturada ao cansaço da viagem exaustiva. Ele havia passado as últimas horas em reuniões intermináveis, tentando, sem sucesso,
contornar as objeções dos investidores. A sensação de fracasso o consumia, alimentada pela privação de sono e pela saudade de Gabriel. Em vez de avisar Ana sobre seu retorno, Ricardo decidiu fazer uma surpresa. Queria ver a reação de Gabriel ao vê-lo, sentir o calor de seu abraço, dissipar a amargura da negociação fracassada. Imaginava o sorriso do filho ao reconhecê-lo, o brilho em seus olhos infantis. A ideia de reencontrar Gabriel o animava, acendendo uma chama de esperança em meio à escuridão da decepção. A cobertura estava silenciosa quando Ricardo abriu a porta com a chave reserva. A penumbra da tarde invadia os cômodos, criando sombras alongadas nas paredes. Ele caminhou ostoroso pelos corredores, tentando não fazer barulho, guiado por um som familiar, o choro baixinho de um bebê. O som vinha do quarto de Gabriel, um espaço cuidadosamente decorado com cores suaves e brinquedos coloridos. Ricardo sentiu o coração apertar ao ouvir o choro do filho. Algo não estava certo. Chegando à porta do quarto, Ricardo hesitou por um instante. A surpresa que ele planejara se transformava em apreensão. Algo no tom do choro de Gabriel o incomodava, uma nota de desespero que ele nunca havia ouvido antes. Respirou fundo, reuniu coragem e girou a maçaneta. A cena que se descortinou diante de seus olhos o paralisou. Ana estava sentada na poltrona de amamentação, com Gabriel aninhado em seus braços. A blusa de Ana estava levantada, expondo seu seio, e Gabriel mamava vorazmente, com os olhos fechados e as bochechas rosadas. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. O choque era tão grande que ele mal conseguia respirar. Seu cérebro se recusava a processar o que estava vendo. A imagem era tão inusitada, tão fora de contexto, que parecia um sonho surreal. Ana amamentando Gabriel? Era impossível, inacreditável. Completamente incompreensível. O quarto estava banhado por uma luz suave, que realçava a cena. Ana parecia uma Madonna, com o bebê em seus braços. Mas, para Ricardo, a imagem era perturbadora, carregada de conotações que ele não conseguia decifrar. Ele sentia uma mistura de choque, incredulidade, confusão e uma pontada de ciúme que o envergonhava. Ana, percebendo a presença de Ricardo, arregalou os olhos e soltou um grito abafado. Seus seios ficaram à mostra, assim como os olhos arregalados. Ela rapidamente tentou cobrir-se, mas o movimento brusco fez Gabriel resmungar e se agarrar ainda mais forte ao seio. O silêncio constrangedor invadiu o quarto, pesado e opressivo. Ricardo permanecia paralisado, incapaz de articular uma única palavra. A cena o havia deixado perplexo, atordoado e completamente sem palavras. Ele não sabia o que pensar, o que sentir, o que dizer. Apenas conseguia fitar Ana e Gabriel, com um olhar de pura incredulidade. Aquele momento, gravado em sua memória, parecia durar uma eternidade. A raiva ferveu em Ricardo, uma lava quente que consumia a razão. Ciúme, uma possessividade que ele nunca soubera existir, rasgava seu peito. Era como se a própria fundação de seu mundo, construída com tanto cuidado e esforço, estivesse ruindo diante de seus olhos. A gratidão que sentia por Ana, por cuidar de Gabriel com tanta dedicação, agora se misturava a uma indignação profunda. Como ela ousava? Como ela se atrevia a cruzar aquela linha invisível que separava a empregada do seio familiar? O conflito interno era uma tempestade. Uma parte dele reconhecia que Ana agira por amor, por desespero, mas a outra, ferida e orgulhosa, gritava por justiça. Era como se a pureza de seu filho, a inocência de Gabriel, tivesse sido maculada por aquele ato, por aquela cena que jamais conseguiria apagar da memória. As palavras se recusavam a formar. Ricardo não conseguia verbalizar a torrente de emoções que o invadia. Seus olhos, antes gentis e acolhedores, agora lançavam dardos de reprovação e desconfiança sobre Ana. Era um olhar frio, cortante, que transmitia toda a sua decepção e mágoa. Ele se sentia traído, como se Ana tivesse abusado de sua confiança, como se ela tivesse se aproveitado de sua ausência para usurpar um lugar que não lhe pertencia. Ana, por sua vez, sentia-se exposta, vulnerável.
A fragilidade de sua condição de empregada, a consciência de ter transgredido uma regra não escrita, a humilhação de ser flagrada em um momento tão íntimo. Ela tentava desesperadamente encontrar as palavras certas, uma justificativa plausível que pudesse amenizar a fúria silenciosa de Ricardo, mas as palavras se perdiam em meio ao turbilhão de medo e arrependimento. Ela queria explicar que não houve maldade em sua atitude, que agira por puro instinto materno, que seu único objetivo era acalmar o sofrimento de Gabriel. Queria que Ricardo entendesse que ela jamais imaginara que seu ato pudesse ser interpretado como uma ofensa, uma invasão de privacidade. Queria, acima de tudo, que ele acreditasse em sua honestidade, em sua lealdade. Mas Ricardo não lhe dava espaço. Sua presença imponente, seu silêncio acusador, a paralisavam. Ela se sentia pequena, insignificante, à mercê daquele homem que, até então, sempre a tratara com respeito e consideração. Então, em meio ao silêncio opressor, Ricardo finalmente quebrou o gelo. Sua voz, antes melodiosa e tranquila, agora era um trovão carregado de raiva e decepção. Ele não gritou, não ofendeu, mas suas palavras foram como facas afiadas, cortando a alma de Ana. Afaste-se dele, ordenou Ricardo, com a voz embargada pela emoção. Saia do quarto. Aquelas poucas palavras, proferidas com tanta frieza e autoridade, foram como um golpe certeiro. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés, a esperança se esvair como fumaça. A humilhação era completa, a dor insuportável. Ela sabia que, com aquelas palavras, Ricardo não apenas a estava expulsando do quarto, mas também de sua vida, de sua família. O medo de perder o emprego, de ser julgada e condenada, a consumia. O futuro, antes promissor, agora se tornava incerto e sombrio. Era o fim de um sonho, o desmoronamento de uma esperança. 667 palavras. Ana se trancou no quarto, o silêncio rompido apenas pelos seus soluços. A culpa a consumia. Cada lágrima era um reflexo do medo que a paralisava. Tinha agido por impulso, movida por um instinto que julgava ser puro, mas agora se via confrontada com as possíveis consequências de seus atos. Teria colocado tudo a perder? Aquele emprego era essencial para sustentar sua família, e a perspectiva de perdê-lo a aterrorizava. Relembrou o rosto de Ricardo, a expressão de choque e incredulidade. Conseguiria ele compreender sua atitude, ou a julgar-a impiedosamente? Enquanto isso, Ricardo vagava pela cobertura, a mente em turbilhão. A imagem de Ana amamentando Gabriel se repetia incessantemente em sua mente, misturando-se com sentimentos contraditórios. A raiva, o ciúme e a sensação de traição ainda o assombravam, mas uma nova onda de questionamentos começava a surgir. Será que sua reação fora justa? Teria ele o direito de julgar Ana sem ao menos tentar entender suas motivações? A noite se arrastava, e o sono se mostrava inalcançável. Impulsionado pela insônia e pela necessidade de encontrar respostas, Ricardo se sentou em frente ao computador e iniciou uma pesquisa sobre a amamentação cruzada. Descobriu que, em situações extremas, como a falta de leite materno ou a recusa do bebê em aceitar a fórmula, algumas mães recorrem a essa prática como um ato de desespero e amor. Leu sobre os benefícios do leite materno para o desenvolvimento do bebê, sobre os anticorpos e nutrientes essenciais que ele oferece. Quanto mais lia, mais se sentia confuso e indeciso. A realidade que se apresentava era complexa e multifacetada, distante da sua visão inicial, simplista e carregada de preconceitos. Ricardo começou a se questionar sobre seu próprio papel na vida de Gabriel. Será que ele estava sendo um pai presente e atencioso, ou estava apenas delegando a responsabilidade para Ana, enquanto se dedicava obsessivamente ao trabalho? Teria ele negligenciado as necessidades emocionais do filho, priorizando o sucesso profissional em detrimento da sua família? A dúvida o corroía por dentro. Será que ele estava sendo injusto com Ana, julgando-a por um ato de amor e compaixão? Talvez, em vez de se sentir traído, devesse ser grato por ela ter cuidado de Gabriel como se fosse seu próprio filho.
Talvez, a cena que presenciou não fosse uma invasão de privacidade, mas sim uma demonstração de altruísmo e generosidade. Aos poucos, a raiva e o ciúme foram dando lugar a um sentimento de admiração e respeito por Ana. Ele começava a perceber que, por trás daquela atitude aparentemente transgressora, existia um coração bondoso e uma alma generosa. A noite, longa e silenciosa, foi palco de uma profunda transformação interior. Ricardo precisava confrontar seus próprios preconceitos e admitir que, por vezes, as aparências enganam, e que o amor pode se manifestar de formas inesperadas. Amanhã traria a oportunidade de um novo começo, de um diálogo aberto e sincero, de uma chance de reconstruir a confiança e fortalecer os laços que os uniam. Mas antes, era preciso enfrentar a dúvida cruel que o atormentava: será que ele era digno do amor e da dedicação de Ana? Ricardo procurou Ana na manhã seguinte, um peso pairando sobre seus ombros. A noite anterior fora um turbilhão de emoções conflitantes, e o remorso o consumia por ter agido tão impulsivamente. Ele sabia que precisava conversar com ela, entender seus motivos e, acima de tudo, pedir desculpas. A forma como a tratara, dominado pela raiva e pelo ciúme, era algo que ele lamentava profundamente. A encontrou no jardim, cuidando das flores. Sua expressão era sombria, os olhos inchados de tanto chorar. Ricardo se aproximou hesitantemente, sentindo o coração apertar ao vê-la tão abatida. Ana, ele começou, a voz embargada, preciso te pedir desculpas. Ana ergueu o olhar, surpresa. Não esperava que Ricardo viesse procurá-la, muito menos que se desculpasse. Não precisa, ela murmurou, desviando o olhar. Eu entendo sua reação. Não, você não entende, Ricardo insistiu, aproximando-se mais. Eu fui um idiota. Agi por impulso, sem pensar nas consequências. Você estava apenas tentando ajudar Gabriel, e eu te tratei como se tivesse cometido um crime. Ana permaneceu em silêncio por um momento, processando as palavras de Ricardo. A sinceridade em seu tom era evidente, e ela não pôde deixar de se sentir um pouco aliviada. Eu só queria que ele parasse de chorar, ela explicou, a voz trêmula. Ele estava rejeitando a fórmula, e eu me senti desesperada. Ricardo assentiu, compreendendo a angústia que Ana havia sentido. Eu sei, Ana, eu sei, e eu te agradeço por cuidar tão bem do meu filho. Você tem sido incrível com ele. Ele fez uma pausa, reunindo coragem para continuar. Eu também quero te agradecer por ser honesta comigo. Por me contar sobre as dificuldades da sua família. Ana corou, sentindo-se exposta. Eu não queria incomodá-lo com meus problemas, ela disse, envergonhada. Você não me incomoda, Ana, Ricardo respondeu, aproximando-se ainda mais. Eu quero te ajudar. Quero que você saiba que pode contar comigo. Ele a encarou nos olhos, transmitindo sinceridade e compaixão. Eu entendo que você fez o que fez por amor a Gabriel, e eu te respeito por isso. A partir de agora, quero que saiba que pode contar comigo para o que precisar. Somos uma equipe, cuidando do Gabriel. Ana sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. A barreira entre eles, a barreira entre patrão e empregada, parecia ter se rompido naquele momento. Eles finalmente se entendiam, reconhecendo que ambos agiam com boas intenções, movidos pelo amor e pela preocupação com o bem-estar de Gabriel. O diálogo aberto havia dissipado a tensão e aberto caminho para a compreensão mútua, solidificando uma nova base para o relacionamento deles. 667 palavras. Ricardo propôs que Ana continuasse amamentando Gabriel, uma oferta que pairou no ar como uma pluma, carregada de implicações. Ana, inicialmente, sentiu um turbilhão de emoções. Surpresa, claro, era a primeira e mais óbvia. Nunca, nem em seus sonhos mais ousados, imaginaria que o homem que a empregara, o homem que a princípio parecera tão distante e inatingível, faria tal proposta. Hesitação também a invadiu. Amamentar o filho de seu patrão? Era algo que desafiava todas as normas, todas as convenções sociais que conhecia. Sua mente fervilhava com as possíveis consequências, com os olhares de julgamento, com os cochichos maldosos.
Mas, no fundo, uma esperança começava a brotar. A ideia de continuar nutrindo Gabriel, de vê-lo crescer forte e saudável graças ao seu leite, era extremamente gratificante. Ela já havia criado um laço profundo com o bebê, um laço de carinho e proteção que transcendia a relação profissional. A proposta de Ricardo, por mais inusitada que fosse, representava uma oportunidade de fortalecer ainda mais esse vínculo. Ricardo, percebendo a hesitação de Ana, explicou seus motivos com calma e sinceridade. Falou sobre os benefícios do leite materno para a saúde do bebê, sobre como Gabriel havia se tornado mais calmo e feliz desde que ela começara a amamentá-lo. Reconheceu, também, o quanto essa situação poderia ser difícil para ela, especialmente por causa das dificuldades financeiras que enfrentava. Então, Ricardo fez uma oferta ainda mais generosa. Propôs ajudar financeiramente a família de Ana, aliviando suas preocupações e permitindo que ela se dedicasse integralmente aos cuidados com Gabriel. Ele sabia que essa ajuda faria uma grande diferença na vida de Ana e de sua família, proporcionando-lhes segurança e estabilidade. Com os olhos marejados, Ana aceitou a proposta de Ricardo. Sentiu-se aliviada e grata por sua generosidade e compreensão. Sabia que a decisão de continuar amamentando Gabriel não seria fácil, mas estava disposta a enfrentar os desafios, sabendo que tinha o apoio de Ricardo. A partir daquele dia, Ricardo e Ana estabeleceram uma nova dinâmica na casa. A relação entre eles, antes formal e distante, tornou-se mais próxima e informal. Passaram a se comunicar abertamente, compartilhando suas preocupações e alegrias em relação a Gabriel. Ricardo começou a se envolver mais nos cuidados com o filho, aprendendo com Ana sobre os banhos, as trocas de fraldas e as brincadeiras. Ele percebeu o quanto havia se distanciado de Gabriel por causa do trabalho e se sentiu grato por ter a oportunidade de se reconectar com ele. Ana, por sua vez, sentiu-se valorizada e respeitada por Ricardo. Ele a tratava como uma igual, reconhecendo sua importância na vida de Gabriel. A nova dinâmica na casa trouxe uma atmosfera de harmonia e colaboração. Ricardo e Ana trabalhavam juntos para cuidar de Gabriel, cada um contribuindo com seus talentos e habilidades. Eles se tornaram uma equipe, unidos pelo amor e pelo desejo de proporcionar o melhor para o bebê. Pouco a pouco, a barreira social entre patrão e empregada foi se dissipando, dando lugar a uma amizade sincera e um respeito mútuo. Ambos aprenderam muito um com o outro, enriquecendo suas vidas e expandindo seus horizontes. Aquele era o começo de uma nova fase para todos. Gabriel florescia, nutrido não apenas pelo leite, mas também pelo amor crescente que emanava de Ana. Ricardo observava a transformação do filho com um misto de admiração e gratidão. A cólica incessante que antes atormentava o bebê havia desaparecido, substituída por um sono tranquilo e um sorriso radiante. Cada dia que passava, Gabriel se tornava mais forte e saudável, um testemunho vivo do poder do leite materno e do cuidado dedicado de Ana. As dificuldades financeiras da família de Ana começaram a se dissipar como névoa sob o sol da manhã. O apoio de Ricardo permitiu que ela enviasse dinheiro para casa, aliviando o fardo que pesava sobre sua mãe e garantindo o tratamento adequado para seu avô. A gratidão que Ana sentia era imensa, um oceano de emoções que transbordava em cada gesto de carinho para com Gabriel e em cada palavra de agradecimento para com Ricardo. Ela se sentia abençoada por ter a oportunidade de ajudar sua família e, ao mesmo tempo, cuidar do bebê que havia conquistado seu coração. A sensação de dever cumprido a preenchia de alegria e propósito. A visita da família de Ana à cobertura de Ricardo foi um momento de grande emoção e celebração. Sua mãe, seus irmãos e seu avô conheceram Gabriel, o bebê que havia unido suas vidas de uma maneira tão inesperada. Agradeceram a Ricardo pela generosidade e pelo apoio, reconhecendo o impacto positivo que ele havia tido em suas vidas. A união familiar se fortaleceu ainda mais, impulsionada pela gratidão e pelo amor que florescia entre eles. Aquele encontro foi um marco, um símbolo da superação das dificuldades e da construção de uma nova realidade, onde o afeto e a solidariedade eram os pilares. Ricardo, Ana e Gabriel se tornavam, a cada dia,
uma família improvável, unida por laços que transcendiam o sangue e as convenções sociais. O amor que compartilhavam era a cola que mantinha tudo unido, a força que os impedia de desmoronar diante dos desafios. A superação das dificuldades os havia fortalecido, ensinando-lhes o valor da confiança, do respeito e da compaixão. Eles haviam descoberto que a verdadeira família não é definida pelos laços sanguíneos, mas sim pelos laços do coração, pelos laços que se constroem com amor, dedicação e cuidado mútuo. Juntos, eles enfrentariam o futuro, sabendo que, enquanto tivessem um ao outro, seriam capazes de superar qualquer obstáculo. Aquele era o início de uma linda história, uma história de amor, superação e esperança. E Ricardo, outrora um homem focado apenas no sucesso profissional, finalmente compreendia o verdadeiro significado da vida: amar e ser amado. Os murmúrios começaram quase imperceptíveis, como o sussurro das ondas na praia. No início, eram apenas olhares de soslaio e sorrisos amarelos, vindos de amigos e conhecidos de Ricardo, que estranhavam a nova dinâmica familiar. A presença constante de Ana, a forma como ela cuidava de Gabriel, a intimidade que se desenvolveu entre os três, tudo era motivo para comentários discretos, mas carregados de julgamento. Uma babá que amamenta? Que história esquisita, diziam alguns, com um tom de desaprovação velada. A pressão social se intensificou gradualmente, como uma maré que sobe e invade a areia. Ricardo, acostumado a um círculo social elitista e conservador, sentiu o peso das expectativas e dos padrões tradicionais. Amigos o aconselhavam a se afastar de Ana, a contratar uma babá, de verdade, a colocar as coisas em seus devidos lugares. Sugeriam que ele estava se deixando levar pela emoção, que a situação era inadequada e que poderia prejudicar sua imagem e seus negócios. Ana, por sua vez, enfrentava o preconceito de forma ainda mais dolorosa. Proveniente de uma família humilde e simples, ela se sentia deslocada e insegura diante dos comentários maldosos e dos olhares de desconfiança. Acreditava que as pessoas a viam como uma aproveitadora, uma oportunista que havia se insinuado na vida de um milionário para tirar proveito da situação. As palavras a feriam profundamente, minando sua autoestima e sua confiança. No entanto, Ricardo e Ana se uniram em defesa de sua família, como rochas que resistem à fúria do mar. Decidiram ignorar os julgamentos e seguir seus corações, provando que o amor podia superar as barreiras sociais e que a felicidade não se encontra nos padrões impostos pela sociedade. Ricardo, com sua posição social e seu poder aquisitivo, usou sua influência para defender Ana e Gabriel, mostrando que não se importava com a opinião alheia. Para surpresa de muitos, Ricardo e Ana receberam apoio de pessoas inesperadas. Alguns amigos, familiares e até mesmo desconhecidos admiravam sua coragem e sua história de amor, vendo neles um exemplo de superação e de quebra de paradigmas. As mensagens de carinho e de incentivo fortaleceram o casal, dando-lhes forças para enfrentar o preconceito e seguir em frente. Uma vizinha da cobertura, uma senhora elegante e sofisticada, confidenciou a Ana que admirava sua dedicação e que a amamentação era um ato de amor sublime. Um antigo colega de faculdade de Ricardo, que sempre o admirou por sua inteligência e perspicácia, o parabenizou pela coragem de desafiar as convenções sociais e de seguir seus próprios valores. Aos poucos, a história de Ricardo, Ana e Gabriel começou a inspirar outras pessoas a questionarem seus próprios preconceitos e a abrirem seus corações para o amor em suas mais diversas formas. Um pequeno grupo de mães criou um grupo de apoio para mães atípicas. Ricardo começou a sentir algo diferente por Ana. Não era apenas gratidão pela forma como ela cuidava de Gabriel, nem o alívio de ter encontrado alguém confiável. Era algo mais profundo, uma admiração genuína pela mulher que ela era. Observava a maneira como Ana interagia com Gabriel, a paciência infinita, o carinho transbordante. Via a honestidade em seus olhos, a simplicidade em seus gestos, a força em sua determinação. Percebeu que, além de uma excelente babá, Ana era uma pessoa extraordinária. Começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos:
o sorriso que iluminava seu rosto quando Gabriel dava o primeiro passo, a preocupação genuína quando o bebê tinha febre, a alegria contagiante quando brincavam juntos. Ricardo se sentia atraído pela sua bondade, pela sua dedicação e pelo seu amor incondicional. Era uma atração inesperada, que o pegou de surpresa, mas que ele não conseguia ignorar. A proximidade constante, os momentos compartilhados cuidando de Gabriel, as conversas informais sobre o dia a dia, tudo isso contribuiu para que Ricardo se apaixonasse por Ana. Era um amor que nascia da admiração, do respeito e da cumplicidade. Um amor que superava as diferenças sociais e as expectativas da sociedade. Um amor puro e verdadeiro, que o transformava por dentro. Certo dia, Ricardo decidiu que não podia mais guardar seus sentimentos. Precisava ser honesto com Ana, mesmo correndo o risco de ser rejeitado. Preparou um jantar especial, com flores e velas, para criar um ambiente romântico. Quando Ana chegou, Ricardo a recebeu com um abraço caloroso e um sorriso nervoso. Durante o jantar, conversaram sobre tudo e sobre nada, tentando disfarçar a tensão. Finalmente, Ricardo respirou fundo e confessou seus sentimentos. Disse que se apaixonou por ela, que admirava sua força e sua bondade, que queria construir uma vida ao seu lado. Ana ficou surpresa e emocionada com a declaração de Ricardo. Nunca imaginou que ele pudesse sentir algo por ela. Afinal, eram tão diferentes, de mundos tão distantes. Mas, no fundo, ela também sentia algo especial por ele. Ana confessou que também se apaixonou por Ricardo, que admirava sua generosidade e sua humildade, que se sentia grata por tudo o que ele fez por ela e por sua família. A reciprocidade dos sentimentos os encheu de alegria e esperança. Decidiram iniciar um romance, superando as diferenças sociais e construindo um relacionamento baseado no amor e no respeito. Estavam dispostos a enfrentar os desafios que viriam, unidos pela força do amor que sentiam um pelo outro. Este era o começo de algo mágico, algo que nenhum dos dois jamais poderia ter previsto. O milionário e a babá, unidos pelo destino e pelo amor a Gabriel. O dia do casamento amanheceu radiante, o sol beijando as águas da Baía de Guanabara com um brilho dourado. Uma brisa suave soprava, carregando o perfume das flores tropicais que adornavam o local da cerimônia, um jardim exuberante com vista para o mar. Ricardo, impecável em seu terno sob medida, aguardava ansiosamente no altar, o coração pulsando forte no peito. Ele observava os convidados chegarem, amigos, familiares e até alguns colegas de trabalho, todos reunidos para celebrar aquele momento especial. Ana surgiu, deslumbrante em seu vestido branco, simples e elegante, realçando sua beleza natural. Seus olhos brilhavam com a felicidade contida, enquanto caminhava lentamente em direção a Ricardo, amparada pelo braço do pai, um homem simples do interior, visivelmente emocionado. A cada passo, Ana recordava a jornada que a trouxera até ali, desde a pequena cidade no interior até a luxuosa cobertura no Rio de Janeiro, e o encontro improvável com Ricardo. A cerimônia foi emocionante, com votos sinceros e lágrimas de alegria. Ricardo e Ana trocaram alianças, selando seu amor com um beijo apaixonado, sob os aplausos calorosos dos presentes. A festa foi animada, com música, dança e muita alegria. Gabriel, agora um menino esperto e saudável, corria pelo jardim, brincando com os outros convidados, feliz por ver seus pais juntos e apaixonados. Com o passar dos anos, Ricardo e Ana tiveram mais filhos, construindo uma família grande e unida. Eles se mudaram para uma casa maior, em um bairro tranquilo, onde as crianças podiam brincar livremente e crescer em um ambiente seguro e acolhedor. Ricardo continuou a trabalhar, mas aprendeu a priorizar o tempo com a família, reservando os finais de semana para passeios, viagens e momentos de lazer. Ana se dedicou aos filhos, mas também encontrou tempo para realizar seus sonhos. Ela voltou a estudar, formou-se em pedagogia e abriu uma pequena escola para crianças carentes, onde podia compartilhar seu amor e conhecimento. Ricardo sempre a apoiou em seus projetos, admirando sua dedicação e seu compromisso com o bem-estar dos outros.
A história de Ricardo e Ana se tornou conhecida, inspirando outras pessoas a superarem as diferenças e a acreditarem no poder do amor. Eles receberam prêmios e homenagens, mas nunca se deixaram deslumbrar pela fama. Continuaram sendo as mesmas pessoas simples e humildes, valorizando os laços familiares e a amizade. O legado de Ricardo e Ana se perpetuou através de seus filhos, que cresceram com valores sólidos e um profundo senso de justiça social. Eles aprenderam a importância de respeitar as diferenças, de ajudar o próximo e de lutar por um mundo mais justo e igualitário. A felicidade que Ricardo e Ana encontraram juntos era a prova de que o amor verdadeiro pode superar todas as barreiras, transformando vidas e inspirando o mundo. E assim, a história do milionário e da babá se tornou um conto de fadas moderno, uma lição de esperança e um testemunho do poder transformador do amor. Ricardo continuava a prosperar em sua carreira, os negócios floresciam, mas uma mudança significativa ocorreu em sua vida. O trabalho, antes o centro de tudo, começou a ceder espaço para o que realmente importava: sua família. As longas horas no escritório, as viagens constantes, tudo isso diminuiu drasticamente. Ele percebeu que o sucesso profissional não significava nada se não pudesse compartilhá-lo com aqueles que amava. As reuniões importantes eram agendadas de forma a não perder os momentos preciosos com Gabriel e Ana, um jogo de futebol, uma apresentação na escola, um simples jantar em família. O equilíbrio, antes inatingível, finalmente se manifestava em sua rotina. O reconhecimento social, antes buscado através de prêmios e homenagens, agora vinha de uma fonte muito mais gratificante: o impacto positivo que sua história tinha na vida de outras pessoas. Ricardo e Ana tornaram-se figuras públicas, palestrantes em eventos sobre diversidade, inclusão e a importância da família. Compartilhavam sua jornada, desde os momentos de conflito e preconceito até a construção de um lar baseado no amor e no respeito. Recebiam cartas e mensagens de pessoas de todas as partes do país, relatando como sua história as havia inspirado a superar barreiras, a lutar por seus relacionamentos e a desafiar os padrões sociais. Ricardo aprendeu uma lição valiosa, uma que o dinheiro e o sucesso jamais poderiam ensinar. Ele compreendeu que a verdadeira riqueza reside nas conexões humanas, no amor incondicional e na capacidade de construir algo significativo ao lado de quem amamos. O dinheiro, antes um fim em si mesmo, tornou-se apenas um meio para proporcionar conforto e segurança para sua família, permitindo que eles vivessem plenamente e realizassem seus sonhos. A transformação pessoal de Ricardo foi notável. Ele se tornou um homem mais humilde, mais empático e mais consciente do seu papel no mundo. Juntos, Ricardo e Ana tornaram-se um exemplo a ser seguido, demonstrando que o amor pode construir um mundo melhor, que as diferenças não precisam ser barreiras e que a felicidade pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. A história deles reverberava em toda a sociedade, inspirando casais a desafiarem as expectativas, a lutarem por seus relacionamentos e a criarem famílias baseadas no amor, no respeito e na compreensão mútua. A mensagem que transmitiam era simples, mas poderosa: o amor é a força mais transformadora do universo, capaz de superar qualquer obstáculo e de construir um futuro mais justo e igualitário para todos. A jornada deles, que começou com um ato de desespero e incompreensão, culminou em um legado de amor e esperança, um farol que iluminaria o caminho para as futuras gerações. Eles provaram que, mesmo em um mundo cheio de preconceito e desigualdade, o amor sempre encontra uma maneira de vencer. Anos depois, a casa outrora marcada pela tensão e o silêncio, agora ressoava com risadas e o burburinho constante da vida familiar. Ricardo observava Ana, seus cabelos agora levemente salpicados de grisalho, mas o sorriso tão radiante quanto no dia em que se conheceram, enquanto ela ajudava os filhos com a lição de casa. Gabriel, agora um adolescente, demonstrava um talento notável para a música, e as filhas menores herdaram a paixão de Ana pela leitura. A mesa de jantar, palco de tantas conversas e decisões importantes, permanecia o centro gravitacional da família. Ricardo havia aprendido que o verdadeiro sucesso não se mídia em cifras ou contratos fechados, mas sim nos momentos compartilhados com aqueles que amava.
Ele se dedicava a ser um pai presente, participando ativamente da vida dos filhos e apoiando os sonhos de Ana. As viagens de negócios se tornaram menos frequentes, e o tempo livre era sagrado, reservado para passeios em família e jantares aconchegantes. O ensinamento final da história de Ricardo e Ana ecoava como um mantra em suas vidas. O amor é a força mais poderosa do universo, capaz de transpor barreiras sociais, superar preconceitos e construir pontes onde antes havia abismo. Acreditar no amor incondicional, na empatia e na compaixão era o caminho para a verdadeira felicidade. Valorizar a família, os laços que unem as pessoas, era o alicerce de uma sociedade mais justa e humana. A jornada de Ricardo e Ana havia transformado a vida de muitas pessoas ao seu redor. Sua história inspirava casais a superarem as diferenças, pais a valorizarem o tempo com os filhos e indivíduos a acreditarem no poder da transformação. Eles se tornaram um farol de esperança em um mundo muitas vezes marcado pela intolerância e pela desigualdade. O legado de Ricardo e Ana transcendia o âmbito familiar, alcançando corações e mentes em busca de um sentido maior na vida. Agora, convidamos você, que acompanhou essa história emocionante, a refletir sobre sua própria vida. Pense sobre as relações que você cultiva, os valores que você preza e o impacto que você causa no mundo. Lembre-se de que cada um de nós tem o poder de transformar a realidade ao nosso redor, começando por pequenas atitudes de amor e compaixão. Cultive o amor em sua família, em seu trabalho, em sua comunidade. Seja a mudança que você quer ver no mundo. E se você se emocionou com essa história inspiradora e deseja acompanhar mais conteúdos que aquecem o coração e alimentam a alma, inscreva-se no nosso canal. Junte-se a nós nessa jornada de descobertas e aprendizados, onde o amor e a esperança são os protagonistas. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. E para continuar se inspirando e se emocionando, clique no vídeo que está aparecendo na tela. Prepare-se para uma nova história que vai tocar o seu coração e te fazer acreditar no poder do amor. Você não vai se arrepender.